vou falar sobre o nosso patrocinador oficial, a METS, que trabalha com o desenvolvimento de soluções em EHS e facilitações de aprendizagem para a segurança do trabalho. O portfólio da METS é super completo. Contém treinamentos em company, workshops, palestras personalizadas, além de diagnósticos de cultura de segurança, que permeiam toda a parte estratégica. Então vale a pena você visitar o site da METS e conhecer esse portfólio super completo. Tenho certeza que lá você vai encontrar a solução ideal para alguma necessidade sua do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala Segura, o podcast que dá voz a quem faz a segurança no dia a dia. Eu sou a Adriana Ferreira e aqui comigo hoje Gi Calef. E aí, Gi, tudo bom? Tudo ótimo, e com vocês? Gente, estamos na expectativa para mais esse episódio, né, Gi? Pessoa incrível que nós vamos entrevistar, animadíssima. Uma convidada muito especial para falar de um tema que eu particularmente gosto muito. Esse acho que eu tenho um carinho muito especial, mas com certeza, tenho certeza que você aí do outro lado também vai aproveitar muito. Vamos falar sobre cultura de segurança e transformação cultural. E, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Letícia Aracaki. Lê, seja muito bem-vinda. Obrigada, Adri. Obrigada, Gi. Muito Prazer bom ter enorme. você aqui. Prazer Que bom enorme. que você aceitou o nosso convite. A gente está bem feliz com a tua presença hoje aqui e ansiosa para essa conversa, para esse bate-papo. Mas antes de começar, a gente quer que você se apresente aí para quem está assistindo a gente. E a nossa pergunta é: quem é você nesse mundão? Então, Eu estava aqui pensando, né, em que palavra, em como trazer essa resposta de quem sou eu nesse mundão. Tenho vários vieses para trazer essa resposta, mas pensei em uma justamente para o dia de hoje. Eu acredito, eu sinto que eu sou um ser humano, que eu encontrei o amor. A gente vai chorar na primeira. Já vai começar assim. É isso, Lê? E eu ando por esse mundo de várias formas, encontrando ferramentas e caminhos para ensinar as pessoas sobre o que é o amor. E no mundo corporativo, a gente não tem muito espaço, né, para falar sobre ele. Parece que quando a gente fala sobre o amor, a gente está querendo dizer para as pessoas abraçarem uma árvore, né? Então não é sobre isso, apesar de todo mundo conhecer o amor, saber da potência que ele tem, o impacto que ele gera e o quão longe a gente vai em engajamento, inovação, performance, respeito, em segurança psicológica, em resultados, com essa energia por conta da potência, por ser a consciência mais elevada do universo. Infelizmente, a gente não pode falar dele somente como sendo amor. Então, eu sigo aí peregrinando, né, as indústrias, encontrando ferramentas para traduzir o amor através de procedimentos, programas, sistemas, rituais, né, para que gestores, líderes, colaboradores, CEOs entendam a potência disso dentro das relações. Então, me considero uma ativista do amor. Ah, que lindo! lindo. Olha, é uma resposta diferente para quem é você nesse mundão, né? Tocou aqui no coração. Que gostoso de escutar, né? Muito bom. É isso. Você hoje está como consultora, quer falar um pouquinho de você, do que você está fazendo, né, no propósito de espalhar amor de várias formas? Como é que você tem feito isso? Sim, como pessoa, né, eu sou casada, tenho 7 anos, eu tenho 4 filhos, o João Miguel de 7 anos, a Ana Laura de 6 anos, o Vicente de 3 anos e a Alice de 2 anos. Que delícia, que turminha boa, hein? Uma creche. E eu aprendo muito com eles. E como profissional, eu comecei em RH, né, minha carreira em 2009, com treinamento e desenvolvimento e educação corporativa. Tive a oportunidade de atuar nessa área até o ano de 2015,
Nessa época eu já estava lecionando também para ensino superior. Sempre tive essa paixão, né, por estudar muito e entregar muito e ensinar aquilo que eu estava vivenciando e aprendendo. Por isso essa questão acadêmica ela veio muito cedo para mim também. E aí, na faculdade eu conheci um aluno, que ele era consultor da Natura. E ele falou: professora, você tem que abrir uma consultoria. E aí, na época, eu já trabalhava em uma consultoria como seletista e dava aula à noite. Eu falei: eu não quero, tô bem, né? Bem assim, financeiramente. Ele me provocou tanto, me falando sobre o mundo de consultor, que eu acabei pedindo demissão e fui abrir a consultoria. Abri no ano de 2016 e estamos aí até hoje. Né? Na época, eu abri ela com foco para desenvolvimento de cultura organizacional, com foco em liderança. Aí acabou não dando certo, a gente desfez a sociedade, e aí as empresas que acabaram entrando em contato comigo e acabaram aceitando aquilo que eu tinha a oferecer na época, eram indústrias. Né? Não eram empresas de tecnologia, não eram comércios, eram indústrias. E as áreas que acabaram entrando em contato comigo eram as áreas de saúde e segurança, por conta das palestras, porque eu comecei a palestrar muito cedo também. Então, eu vim da área de treinamento, mas as palestras sempre foram o carro-chefe, né? Palestra para a CIPAT. Então, tem gente assim que não gosta muito, né, desse evento corporativo que é a CIPAT, mas eu tenho paixão e eu tenho muita gratidão, porque foi por conta da CIPAT, né, esse evento que me abriu portas para eu entender esse meu público e para eu me desenvolver como profissional. Porque quando eu cheguei como palestrante em CIPAT, eu não entendia nada sobre segurança e nem sobre cultura de segurança. Então, sou muito grata às indústrias, elas que me formaram. Que incrível. Olha só o poder da CIPAT. Não é? Para os dois lados, Eu também né? acho bem poderoso, né? Porque agora eu Acho. tenho peregrinado nesse caminho e é também uma porta incrível para mim. Lê, mas não é sobre mim, é sobre você. Você demonstra uma capacidade, assim, uma flexibilidade cognitiva muito grande, atendendo indústrias e segmentos bastante distintos. Como é que você desenvolveu essa habilidade ao longo da sua jornada? Foi na jornada. Nem sempre foi assim. Né? Primeiro, assim, por questão de idade, né? Quando a gente é mais nova, a gente tem a formação acadêmica e a gente acha que a formação acadêmica vai dar base para a gente mudar a empresa como um todo, né? Uma empresa que já está aí há 30 anos, 40 anos no mercado. A gente tem essa vaidade ou ilusão, não sei, né? E a gente ali é recém-formado, né? Com as especializações, cheio de vontade de fazer mudança. Então, assim, quando eu abri a consultoria e comecei a me especializar, eu fui buscar muitas especializações. Então, nessa época, eu achava que essas especializações, elas já iam me dar base para mudar as pessoas, os líderes, a empresa como um todo. Então, assim, eu fiz muita birra já no mundo corporativo. Eu bati muito pé. Conheço muito bem esse comportamento. Já dei muito de frente, já chorei muito, já quebrei a cara, porque assim, eu ia com o coração e com a vontade, né, acreditando que as coisas iam dar certo como a gente aprendia em sala de aula. E na prática, sempre foi tudo muito diferente, né? O que a gente vendia enquanto produto era uma coisa, o que o cliente comprava e entendia que ele comprou era outra, e na prática, quando a gente estava entregando, era uma outra, era um outro produto, né? Então, alinhar essas expectativas no meio do caminho para se gerar esse senso de realização e entrega do projeto e resultado, sempre foi muito desafiador. Então, acho que o que ajudou eu a desenvolver essa flexibilidade cognitiva foi a jornada, foi o tempo, né? Foi atendendo mesmo os clientes e vários clientes e vários segmentos para entender que cada empresa tem a sua cultura única. Não adianta a gente fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí acho que eu fui aprendendo como diz o meu amigo, né? Calibrar a bússola. Né? Tá indo certo, tá indo errado. Então, a todo momento, nos projetos, eu vou calibrando a bússola, né? Para ir equalizando a expectativa também
né? Então, equalizando a expectativa, eu acho que é um lugar legal para entender o que o cliente quer e também eu não me desanimar no projeto, né? E para calibrar essa velocidade. Não puxar muito, porque às vezes não dá para puxar, porque precisa ficar um pouco mais. Ou às vezes puxar muito, porque é isso que o cliente precisa, né? Então é sentir, vai calibrando a bússola e vai entendendo a necessidade do momento. Mas um outro ponto, assim, pensando em flexibilidade cognitiva ainda, é a experiência, mas busquei muito autoconhecimento também, né? Acho que querer mudar a empresa me fez querer mudar a mim mesma também, né? Esse lugar, né, de se conhecer, de se transformar. Eu dei mergulhos potentes para eu entender que não é sobre querer mudar ninguém e querer mudar Ninguém nenhuma leva empresa. o outro a lugares que ainda não chegou. Exatamente. E as crianças, né? Porque cada criança, os filhos, né? A maternidade, A né? maternidade. O casamento, né? Acho que o casamento, ele traz essa necessidade da gente entender que o outro é um outro e não é a gente, né? Um espelhado, né? É. E as crianças, né? A gente ama tanto esses bichinhos e quando a gente vê que eles não são iguais e que são diferentes, você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Né? A mesma educação e você é a mesma mãe, é o mesmo ser humano e de repente você tem que ser diferente Abordagens diferentes. por diversas vezes em questão de segundos. Então, em 3 segundos, você tem que performar de diversas formas. Então, acho que os filhos e o casamento me ajudam muito a entender os clientes também. Legal, Lê. E assim, dá para entender na tua fala que a jornada, aproveitar a jornada é fundamental, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto onde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar, ou a atingir a expectativa do cliente, mas existe um caminho que às vezes é meio árduo, mas é necessário passar por ele para a gente conseguir entregar o melhor lá na ponta, né? E como que você acha que, ou como que você faz aí na tua vivência, para aterrissar um pouco mais essas estratégias, a sua visão para a prática, e aí alinhando essa expectativa com o cliente, né? Então, o cliente tem uma expectativa quando contrata o teu serviço, você tem a sua visão, e aí você tem que pegar um monte de várias coisinhas, né? Vários elementos e aterrissar de uma maneira muito prática. Né? Ainda mais se for, por exemplo, numa Cipatma, como a gente estava falando, né? Dependendo do público que a gente vai tratar, esse aterrissar a informação de uma maneira mais prática é fundamental. Né? Então, como que você lida com isso aí no dia a dia? Como é que funciona? Eu acho que a resposta está na pergunta. Eu acho que é falar para eles da prática. Né? Quando eu vejo assim, projeto grande de transformação cultural, né? De o mínimo aí 1 ano e meio de projeto, e aí o cliente, ele já quer visualizar as pequenas ações acontecendo. Então, às vezes a gente tem um plano, né, de curto, médio e longo prazo, o que eu sinto, né, o cliente, ele já quer começar a sentir pequenas ações concretas, né, não precisa ser a mudança e o indicador, até porque cultura tem indicador, né, mas muitas vezes a gente vai começar a pegar ainda o qualitativo, né, e como que eu sento ali numa mesa, né, de presidência e falar que o resultado que eu consegui foi qualitativo, né? Tem, né? Acho que assim, no primeiro tempo do jogo, né, da transformação, a gente tem resultado, a maioria deles é qualitativo, mas a forma de aterrar toda essa abstração, né, esse pensar fora do quadrado, da caixa, do sistema, é trazer pequenas ações concretas para todos os níveis para dizer que o ponteiro andou. Daí a gente calcula de novo a bússola. Ponteiro andou. Andou para onde? Desenvolvimento de liderança, reformulação das reuniões da CIPA. Porque CIPA é um símbolo cultural ali dentro, né? Então tem todos os colaboradores de todos os níveis. Quando você fala, né, que a gente pensou no melhor designer da reunião para a condução daquela CIPA, né, que você fez a revisão do plano de ações da CIPA e que a CIPA está tendo voz, você mostra o antes e depois da sugestão da CIPA, é coisa pequenininha, mas que dentro de uma linha de tempo de curto prazo para um projeto de transformação, nossa,
Olha só a performance da CIPA, olha só quantas ações... A natureza não dá saltos, né? Quantas ações da CIPA, através da CIPA, a gente conseguiu implantar em segurança, né? Aqui é um exemplo, mas pensando em time de segurança, pensando em operações, né? Adequações de equipamento. Quando eu vejo assim, transformação cultural, é entender que a cultura não está só no comportamento, mas está numa adequação significativa que As condições, exigiu, né, que a gente precisa fornecer. que exige um valor alto de investimento. Então, assim, a consultoria ter a capacidade de integrar esse resultado e falar assim, tá vendo a adequação desse loto aqui, que a gente estava inadequado, que a gente conseguiu milhões, a gente conseguiu. Foi por conta do pensar coletivo, de entender que é necessário, né? Então, ações concretas, no passo a passo, numa linha do tempo, que mostram que o projeto está andando, não muitas vezes na velocidade que a gente espera, e o que eu percebo, não às vezes no caminho que foi desenhado, né? Porque a metodologia com que eu acredito hoje é de a gente reagir na ação daquilo que o campo de consciência da organização está trazendo no momento. Senão eu foco muito só no que está no planejamento, eu deixo o processo rígido, eu machuco as pessoas na transformação e acabo me esquecendo de olhar para aquilo que o campo trouxe como uma necessidade real daquele grupo. Então, às vezes, eu volto um pouquinho, entendo que o plano está ali, ele é importante, mas eu pego isso que se mostrou necessário, a gente trabalha um pouquinho aqui, avança um pouco essa ação, matura o resultado e traz de novo para a linha do projeto. Inclui isso que apareceu e ele entra no fluxo de trabalho. Às vezes sai um pouco da rota, mas para ganhar velocidade lá na frente. Quando a gente fala até... Desculpa, Não, lá, imagina, é que eu ia fazer só um comentário que quando a gente fala em transformação cultural e de segurança, se isso não tiver muito associado com a cultura organizacional, ela vai meio que parecer que está na contramão, né? Então, por isso que é necessário sentir o que o sistema, o que aquela organização está emergindo naquele momento, porque aí até a rota, talvez, né, Lê, tenha que ser revisada. Então, peraí, então vamos voltar aqui, que foi o que você falou, né? Um passo atrás e vamos repensar, né? E essa integração é essencial. Ah, não funciona assim, né? É Acho que verdade. tem a ver com o nível de maturidade quando você fala desse campo de consciência, né? Quão madura a gente tá para avançar para aquilo que a gente deseja e a gente fica patinando, porque a gente fica muito focado no futuro, né? Nós precisamos disso. E o que você está trazendo eu olho para aquilo que se apresenta Exato. e lido com o que se apresenta e vou caminhando conforme a organização vai tendo prontidão para dar um novo Isso. passo. Não é sobre a cultura desejada, é sobre a cultura real, né? É a transformação daquilo que a gente dá conta. Né? Se a gente não der conta, fica muito longe. Eu não tenho braço, não tenho mão. Quem que vai comigo se tá longe para eu pegar, né? O que a gente dá conta? Aqui. É a cultura do possível. Legal. Bom isso, né? Pra vida, né? Pensando nessa cultura do possível, quais são para você os passos inegociáveis para a construção? Até é difícil quando a gente fala de construção de cultura, né? Porque a gente pensa que desmonta os bloquinhos, constrói, é uma coisa muito maior do que... eu sempre fico pensando que a gente fica achando que vai ter como montar uma cultura, né? E não é bem isso, né? Você vai vivendo ela e vai acrescentando reagindo, né? e vai reagindo. Mas o que é para você inegociável para a construção, então, de uma cultura de saúde e segurança genuína, profunda, séria, ética? Só isso que a gente Só, só queremos a desejada. A desejada. Pensando em dois aspectos, né, da cultura e daquilo que sustenta a cultura de segurança, no caso, né, que é o sistema de gestão de saúde e segurança. Se eu for olhar do ponto de vista de cultura organizacional, o jeito como a gente cuida das pessoas e das relações, eu não abriria a mão de lutar diariamente pela narrativa de que aqui as pessoas importam. As pessoas estão no centro das tomadas de decisões e o como que a gente cuida dessas pessoas. Disso ser claro, de cima para baixo e de baixo para cima. Esse alinhamento, ele estar claramente posicionado
na estratégia corporativa e na governança, para que isso seja claro, né, para stakeholders, parceiros, fornecedores, consultores, e que isso seja comunicado progressivamente. Né, que os tomadores de decisão, que as lideranças, elas consigam falar genuinamente e livres de estigmas de que aqui a gente faz negócios cuidando de pessoas. Hoje eu ainda sinto lideranças que duvidam das suas próprias falas, né? Então, do ponto de vista de cultura e de estratégia, eu não abriria a mão do sponsor do projeto, ele ter essa clareza e ele levantar essa bandeira. Sem ele levantar essa bandeira de que as pessoas estão no centro das tomadas de decisões e o como ele vai fazer as coisas acontecerem, considerando as pessoas, sem comunicar como isso seria feito, eu não abriria mão. Né? Do ponto de vista desse sistema de gestão, eu não abriria mão de um bom planejamento, né? Um PDCA. Né? Acho que isso é clássico, né? Então, acho que a união desses dois elementos são essenciais para a gente caminhar de forma segura, né? Não que eu não tenha feito projetos, até fiz um post do Marcelo, da Xi, Marcelo Cardoso, a Gi, compartilhou comigo mês passado um texto do Marcelo Cardoso, da consultoria Xi, falando que ele não acredita mais que a mudança que existe nas empresas, um poder de transformar a sociedade. Ele não acredita mais. Esteja né? mais na mão das organizações, esse impacto Positivo, que a gente precisa no mundo, né? Que venha das organizações, assim. Aí eu li aquilo e mandei para ler e falei, ressoou aqui, como é que chega aí? Que o Marcelo, no texto, ele falava assim, que ele tem projetos tão genuínos e ele coloca tanto o corpo e alma dele nesses projetos, porque ele acredita na potência do corporativo para mudar a sociedade. É uma força gigante, de fato. Com certeza. A gente também acredita, né? Aí ele falou que não acredita mais, porque em uma canetada, o presidente vai lá e acaba com o projeto. Né? Então, assim, poxa, o quanto que a gente... entrega, tanto... Né? E ele não acredita mais. Aí, essa semana, ele postou um outro texto ainda sobre isso, falando que hoje ele aprendeu a andar nas frestas. Nas frestas. Nos buraquinhos, né? Nos espacinhos. Infiltrando, permeando, né? E entendendo o DNA desse negócio. Eu não abriria mão de a governança estabelecer as pessoas no centro das tomadas de decisões. Mas eu sei que essa não é a realidade hoje, quando a gente fala de negócios. Então, eu aprendi, né, a andar nas frestas. Desde que eu tenho consultoria, eu ando nas frestas. Muitos projetos, se não a maioria, nunca foi de cima para baixo. Sempre foi de baixo para cima. Eu entrei em portas que nem eu imaginaria. Às vezes eu entrei por janelas, só para conseguir adentrar no DNA, entender a cultura e ir propondo os movimentos necessários que não gerassem reações negativas para aquele grupo, para que tivesse aceitação, né, para que essa organização não entendesse o cuidado como um vírus e atacasse. Né? Então, fui caminhando, né, trabalhando a aprendizagem, a cultura nas frestas, até chegar o momento de sentar na cadeira do conselho e apresentar os resultados. Que legal. Né? E aí eles entenderem, vamos caminhar na construção, então, de tornar isso um valor? Como que a gente faz? E aí a estratégia estava desenhada, né? Então, é isso. Eu penso que até o que eu estava pensando em perguntar agora, você já trouxe até um pouco na tua fala, que a respeito das barreiras, né? Porque quando a gente fala de transformação cultural, alta liderança, passa por um momento em que você tem que ser muito assertivo na sensibilização ali, né? Quando a gente fala as decisões
focadas, né, com as pessoas no centro, a gente sabe que hoje isso não é a realidade. Então, mas como que a gente vai superando essas barreiras e criando os mecanismos ali para que a gente seja influenciador. Isso. Permeável Isso, nessas permeável. frases. E vai entrando nas frestinhas, como você foi falando. Mas, É. Lê, que outras barreiras surgem ao longo desse processo de uma transformação cultural? O que você mais vê aí na sua experiência lidando com as indústrias que te formaram? Quais são talvez as top 3 ou top 5 aí, barreiras? E como que você articulou, como que você superou para não desengajar? Porque até o que a gente estava falando no post do colega, tem uma hora que você fala, pô, se numa canetada tudo cai por terra, você fica meio desanimado e o risco é de você falar, quer saber? Eu vou fazer outra coisa da vida que eu não quero mais trabalhar. E a gente que trabalha com isso tem isso muito como um propósito, é genuíno nosso. No final das contas, A gente não consegue desistir. eu digo pra mim, eu já tentei desistir, não consegui. A vida traz de volta. Ai, cara. Mas conta um pouco mais, Lê, dessas outras barreiras que podem surgir, como superar. Só vou dar um passo antes. As frestas, para quem está em cultura de segurança ou cultura organizacional, quando a gente integra o processo, né? As frestas é o sistema. Fala assim, é estar dentro do sistema literalmente. E o que é o sistema? É entender o sistema. É entender a sistemática daquela empresa, como que ela joga o jogo. Se ela já tem sistemas mais robustos, sistema de gestão mesmo, né? Ela já tem um padrão de qualidade para sistemática, é só cair para dentro. Infiltra nessa sistemática que já existe, não tenta mudar muito. Só vai adequando até esses sistemas conversarem. Porque tudo que eles precisam já está dentro desses sistemas. Só está faltando ali integração de comunicação, integração de propósito, estratégia, relacionamentos. Então, quando você entende a sistemática, principalmente empresa que tem um sistema de qualidade, você fala assim, a receita está aqui. Então, como que eu vou entendendo esses sistemas que se conversam? Eu vou amarrando essas pontas sistemáticas de processos, de indicadores e de gestores. E aí eu vou sensivelmente fortalecendo as relações, o organismo, e aí eu vou fortalecendo a cultura. Então, essa é as frestas, né? E as barreiras que eu encontrei, a primeira é desse sistema quebrado. Principalmente quando a gente fala de cultura de segurança, o gestor, o engenheiro, ele não entender que ele precisa de uma sistemática. Ele querer fazer um programa aqui, um indicador aqui, uma iniciativa aqui, um projeto aqui, uma ativação conectado. aqui. Então, o sistema dele está quebrado. E aí, a primeira barreira é essa, a gente entrar com o projeto e encontrar um nível de maturidade do sistema de gestão de saúde e segurança muito patológico. E aí começar primeiro a trabalhar essa estrutura de trazer mais maturidade para esse sistema de gestão, mais visibilidade, para que não só a área de saúde e segurança entenda o que é um sistema de gestão de saúde e segurança, mas que, acima de tudo, a organização ela comece a vivenciar, né? Então, para mim, quando uma empresa, né, de nome, com posicionamento financeiro bom, com um time bom e com um gestor bom, vem com uma proposta de projeto de transformação, ele me ilude. Eu falo, nossa, vai ser um projeto bonito, lindo, vamos fechar contrato, fechamos contrato. Né? E isso foi algo que eu até incorporei na consultoria antes de fechar os contratos, que é aplicar o protocolo no sistema de gestão. Então, eu não entro sem saber o sistema de gestão. Que legal. Porque senão eu perco muito tempo na adequação e eu não consigo trabalhar a cultura. Então, a primeira barreira é fazer o próprio gestor da área, gestor do projeto, entender o sistema de gestão dele, a performance, rodar o PDCA ali
e comunicar isso para a organização. Quando o sistema está quebrado, isso é muito difícil, porque a empresa contratou um projeto de cultura, prevendo fortalecer cultura, comportamento, políticas internas, rituais, símbolos culturais, aquela questão mais genuína, a narrativa, a história do herói ali, né? Aí você entra, você quer ativar essa cultura, né? Você quer celebrar, mas aí não dá. Você dá um tiro no pé se você fizer isso, porque o cara não te dá, né? A área e o sistema não te dá essa condição, porque o procedimento está desatualizado, a máquina ela está inadequada, eu não tenho indicadores que represente esse caminho que eu quero chegar, os padrões de desempenho eles não estão formalizados. Então, essa é a primeira barreira que eu vejo. A segunda é a performance do próprio time. Tá. Performance do time. Do time de Como saúde e barreira. segurança. Do time de... O que eu vejo hoje, assim, é uma área de saúde e segurança em que a segurança está aqui, a saúde está aqui, o bem-estar está aqui. Então, assim, A desconexão. ter mais conexão, porque a gente está falando, se eu olhar de um ponto de vista mais estratégico, eu estou falando de um único indicador. Né? Então, são muitos indicadores nessa área de prevenção, são áreas que trabalham atendendo requisitos legais, então elas estão muito focadas ali, né, em auditoria, em requisito, em indicadores reativos e pouco preocupadas com o indicador proativo. Né? Então, quando elas começam a olhar para esse indicador proativo, em fazer além, elas encontram a oportunidade de integração no ecossistema da própria área. Entendem que ela pode ir além. E essa má distribuição de papéis e responsabilidades da própria área mesmo. Né? Então, assim, o time faz de tudo, mas faz de tudo um pouco e não entende o papel essencial da área dentro do organismo da empresa, que é formar pessoas. Né? A área de saúde e segurança, ela está ali, no papel de cuidar, né? É uma área de suporte, ok, mas se eu falo de cultura, né? Se eu falo de sistema de gestão, ela é uma área de suporte. Mas se ela está posicionada, a área de saúde e segurança, como um tema da governança, ela é uma área estratégica, ela é uma área que cuida. Se ela é uma área que cuida, ela já saiu da periferia. Ela está aqui. Porque ela está no valor da tomada de decisão. Mas o que eu vejo é que esses cuidadores ainda não têm esse olhar de que eles fazem parte da estratégia. Então, eu tenho muita perda financeira ainda, por má gestão de indicadores reativos, por má gestão de um bom desenho de indicadores proativos, de uma boa análise crítica e, acima de tudo, o alinhamento desse time para esse propósito maior. Porque quando eles entendem, eles se tornam grandes parceiros das áreas de negócio, né? Seja da operação quanto do administrativo. E aí, sensivelmente, eu começo a cuidar da cultura com outro olhar, com o olhar de integração, né? Um outro desafio. Tem mais 2, e aí eu já passo para vocês de novo. Pode falar. Eu fiquei até pensando, né, que você trouxe desafios, eu acho que você ainda vai complementar e chegar lá, e eu achava que você ia começar falando que os desafios estavam no topo, né? E você está trazendo desafios que estão muito na nossa mão, e não também, porque, né, as coisas se conversam, né? O quanto que isso reflete também a alta gestão, reflete da minha... não vou dizer desistência, porque tem uma série de variáveis que você colocou aí em relação à conexão desses sistemas dentro da área, relação ao conhecimento, por exemplo, de gestão para conectar os indicadores e os pontos. Tem uma série de vou dizer, pontas soltas, para não falar falhas, que estão aqui. Mas o quanto as questões que estão aqui também se conectam com as questões que estão embaixo. Não justifica, né? Nossa casa tem que estar arrumada para que a gente consiga, inclusive, convencer. Mas eu queria ouvir um pouco sua perspectiva de camadas acima e o impacto da camada de cima com a camada de baixo. Gi, quando eu comecei a trabalhar com a indústria, eu tinha muito medo da sala do conselho e do CEO. Acho que eu já até falei isso em um podcast sobre segurança psicológica. E eu tinha esse medo porque eu venho de uma cultura oriental, de comando e controle. Então, a minha mãe, ela criou a gente na disciplina, né? Então, quando eu vi essa figura da alta direção na minha frente, eu falava assim, deixa eu fazer o meu aqui de boa,
enquanto consultora, e daqui a pouco eles vão ver o resultado, e daqui a pouco a colaboração vem. Só que eu era muito ingênua, por conta, né, desses próprios bloqueios da minha infância. E aí eu entendi que no papel de consultora eu precisava sentar para entender como que esses tomadores de decisão, eles pensavam. E quando eu comecei a sentar com esses tomadores de decisões, não foi inicialmente para falar sobre projetos de transformação, mas foi para falar sobre resultado de diagnóstico de maturidade de cultura. 100% do que eu ouvi até aqui, do que eu ainda ouço, é quanto custa e quanto tempo vai levar. Então, a conversa, ela é muito rápida, é muito objetiva. Você, eu entendi, mas quanto que você precisa? Que retorno vai dar? Faltou uma pergunta, né? Também, quanto custa, quanto tempo vai levar e quanto de retorno vai me dar? Quando eu penso em cultura de saúde e segurança, tem essa questão de retorno e de cultura organizacional, é previsível, tem como quantificar tudo isso, só que a minha conversa, com eles, ela é muito mais no que a empresa está perdendo. Porque, assim, eu acho que quando a gente fala o retorno que vai me dar, ele ainda é muito qualitativo, ele é muito abstrato, porque ainda está muito embrionário. Na performance. A cultura, ela abraça a performance. Se eu tenho uma boa cultura, a performance aumenta, né? E isso, a performance está aumentando, clima, cultura, então é um desenho diferente para se medir isso. Mas quando eu estou nessa oportunidade, eu falo assim, vamos falar um pouquinho das multas que a gente pode ter por esses equipamentos não estarem adequados? Vamos falar um pouquinho quanto que a gente está perdendo com esses atestados? Então, nós estamos falando de mitigação de danos. Você mostra o tamanho do buraco e como é que a gente pode mitigar o rombo que a gente pode ter como organização. Exatamente. Vamos falar do impacto na imagem quando a gente mata um colaborador? Vamos falar um pouquinho da quantidade dos seus passivos trabalhistas? Vamos falar um pouquinho dessas pessoas que não vão retornar mais trabalhar, porque elas não têm mais condição. Quanto que a gente tá pagando? Chama a atenção dele, né? Aí você consegue capturar a atenção dele, porque é o que esses caras falam, né? É o que eles lidam no dia a dia. Né? E sabe o que eu ouço? Eu não sabia que eu estava tendo esse prejuízo. Então, quando eu falo para vocês dessa questão do gestor do projeto, da performance do time de saúde e segurança, dessa análise crítica, não é só querer movimentar a cultura e cuidar só do procedimento e posicionar um programa, mas, gente, o arroz e o feijão está sendo feito. Estou tendo uma análise crítica da quantidade de dinheiro que eu estou perdendo pela má eficiência da minha sistemática. Né? É isso. E a outra barreira é essa falta de integração da área de saúde e segurança com o RH. Porque o RH, a área de gente de gestão, né? O próprio nome já diz. Gente, eles são os estrategistas de gente. Eles que fazem o designer de gente. Desenvolvem competências, formam, avaliam, cuidam da carreira. E se eu falo em cultura de segurança, em cuidado, existe um abismo entre essas duas áreas, né? Então, se eu não tenho, se eu não formo a área de gente e gestão a entender o que é um sistema de gestão de saúde e segurança, eu já perdi esse jogo. Eu vou ter um sistema totalmente calculista. Eu não vou conseguir ir além e posicionar aquilo que eu quero na cultura organizacional, muito menos na estratégia, muito menos na governança. Porque quem cuida da estratégia de gente não entendeu o jogo. Está desintegrada. Então, a partir do momento que eu consigo essa integração, não só com RH, né, mas com todas as áreas, mas principalmente com RH, porque ela tem um mapeamento de desenvolvimento de competências, aí eu integro o tema dentro da cultura, né? Tem só mais um. E esse é essencial. Ego. O ego humano. Acho que isso é da nossa natureza, né? Mas se a empresa ela tem o propósito mesmo de cuidar de pessoas, o cuidado ele está muito associado com o amor, a nível de frequência em hertz, né? Frequência vibracional mesmo, né? Do sentimento. O cuidado, né? Está muito próximo.
Então, a organização, o gestor que ele quer ter esse projeto, que quer construir essa cultura genuína, quer trazer a maturidade para a saúde e segurança, tem que ser uma pessoa que já trabalhou bastante em terapia, em autoconhecimento às sombras. Porque senão ele vai sangrar pessoas no projeto de transformação cultural. O ego vai conduzir os processos, as tomadas de decisões, e a gente vai se dissociar do real propósito, né, que é criar um ambiente de aprendizagem para que a transformação aconteça. Porque a transformação cultural, o que sustenta ela, a ferramenta, é a aprendizagem. E o que eu tenho dentro da aprendizagem é a escuta. É a fala e a escuta, né? Então, Segura. exato. Então, eu vejo muitos gestores ainda, né, corporativos contratando projetos, mas ainda muito imaturos em reconhecer, né, seu lado sombra, e acabam agredindo assim no sentido de querer puxar muito o projeto numa velocidade que o time não dá conta. Puxar muito o projeto por um lugar de consciência que não é o lugar mais salutar para o negócio. Mas ele quer porque vai ser legal para o LinkedIn dele. Para a carreira dele, né? Para contar que ele construiu também. Muito mais do que para as pessoas envolvidas, para a organização, para a sociedade. E por isso que tem tanto projeto de transformação cultural Que morre. que morre, eu diria que boa parte. Uhum. Porque se você não faz isso de maneira que se sustente ao longo do tempo, e entender que transformação cultural leva tempo, você pode ter ganhos, e é necessário que a gente mostre esses ganhos Experimentar imediatos, também, né? Para o pessoal ficar com esse gostinho, né, do quero mais. Mas acho que dá essa clareza de que existe um tempo, que é um roadmap mais extenso, Para maturar tudo, né? até que isso seja internalizado mesmo, e aí, independente dos movimentos da companhia, de turnover, isso já está muito consolidado, internalizado, aí eu acho que virou cultura Isso. mesmo. Até chegar lá é um processo que não é simples, né? E acho que essa integração de áreas que você falou, seja de RH, que eu acho que é muito fundamental, mas outras, né, como áreas de... Porque cada área tem o seu core. Sim. Quem faz comunicação interna é que sabe como se comunicar. Outro dia eu tava no impasse, parênteses rápido, com o time de comunicação. Falei, eu quero que comunica desse jeito aqui. Mas desse jeito não vai funcionar. Mas eu quero que comunique. Aí eu falei, pera, vamos voltar e conversar. Falar, eu quero que faça segurança desse jeito. Aí eu falei assim, olha, eu preciso passar esta mensagem. Ela, então, a gente vai comunicar desse jeito. Eles são os especialistas em comunicar, eu sou especialista em segurança, então cada área tem a sua especialidade. Então, essa integração para uma transformação cultural de segurança, saúde, está integrada, né, com a empresa, acho que é aí que as coisas vão, essa engrenagem vai conectando e girando, né? E assim é que a gente vai, é nesses conflitos que a gente se desenvolve. É quando, né, eu tenho esse atrito com as áreas, é que a gente está aprendendo, que a gente está ensinando. Então, eu preciso ter o atrito, porque aí eu vou ensinando essa pessoa a entender, eu vou educando, a gente vai aprendendo junto, né? E quando eu crio essa relação de confiança com esses gestores e com essas áreas, eles vêm mais fácil. Eles acompanham o movimento. Eu não sei o seu ponto de vista, mas essa área de saúde e segurança, tudo que a gente comunica é muito delicado. Então, eles confiam nesse próximo passo que a gente quer dar enquanto comunicação. Porque eu vejo a comunicação, ela sempre brifando muito. Mas vocês já verificaram isso? Já verificaram aquilo? O impacto disso, né? Então, existem muitas preocupações. Então, essa relação de confiança faz com que eles falam, eu tô confiando nesse próximo passo da sua área, né? Fica mais flexível. O campo, né, de manejo, de relacionamento, ele amplia aqui. Mais favorável, né? Legal. Lê, na sua experiência, qual que é o pulo do gato para sair de uma cultura normativa, ainda agora com essas, né, questão da NR1, essas normas todas, mas sempre existiram também, né?
para uma cultura de cuidado, que as pessoas realmente sejam valorizadas, para além das normas? Assim, o que é para você a chave que vira? Pulo do gato? O pulo do gato. Não encontrei ainda. Não é possível. Nossa, Tem que Lê, entrega o como pulo do assim? gato, tem que ter, Lê, não é possível. Eu acho que falei, né, que eu sou uma peregrina aí, que eu fico andando, Eu me coloco como procurando, peregrina também. procurando aí empresas que já tenham feito um bom trabalho, fico trocando ferramentas, olhando os resultados. Pulo do gato, falar para você, ó, tem Mas eu achei que não é como receita, porque de fato a gente entende que não tem uma única receita, porque são N organizações com sistemas complexos. Mas do seu ponto de vista, talvez uma peça fundamental, né, que seja um elemento diferencial no seu ponto de vista, para que a gente consiga, então, talvez quando a gente fala mudar da água para o vinho, né, porque eu falo de uma cultura normativa, extremamente quase comando e controle, para uma cultura orientada às pessoas. A gente está saindo de cenários bastante extremos, mas talvez para essa jornada migratória, o que você considera que é um elemento, um tempero essencial? talvez essa não seja... Você não vai dar a volta. Não vai escapar da gente. Talvez, baseado assim no que eu tenho vivenciado hoje, né? Não seja essa resposta que eu gostaria... Talvez não seja a resposta que vocês gostariam de ouvir. Não tem resposta que a gente gostaria de ouvir a sua resposta. E talvez não seja a resposta que eu mesma gostaria de me dar. Mas é um caminho que trouxe conforto para o meu coração. E eu, enquanto consultora, eu parei de correr para lá e para cá igual uma louca. De querer ficar... Teve um momento da minha trajetória em que eu falei assim, eu tô falando e às vezes eu tenho a sensação de que eu tô até gritando, mas ninguém tá me ouvindo. Quem nunca? Não, parece que tudo isso não faz sentido pro meu usuário. E aí eu me frustrei. Até eu refletir sobre a sistemática com que eu estava entregando para chegar no resultado. A que mais deu certo até hoje. Talvez... amanhã, mês que vem, final do ano, mude. Mas hoje faz o arroz bem feito, o arroz e o feijão bem feito, cuida do seu sistema de gestão. Bem feito. Porque o próprio sistema de gestão, se eu pegar o sistema de gestão da ISO 45001, que ela é reconhecida globalmente, é um padrão de qualidade, é um Ctrl+C, Ctrl+V, a nível de diretriz, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas quando eu pego essa diretriz, esse passo a passo, esse arroz e feijão, e eu faço isso bem feito, eu não vou atender só requisito. Porque as diretrizes da ISO 45001 não é só sobre requisitos legais. É sobre você ter um bom planejamento estratégico, uma estratégia, é sobre você ter políticas definidas, a narrativa, é sobre você ter um bom orçamento para alçar esse voo, é sobre você ter um bom plano de execução, áreas interessadas que vão vir com você nessa execução, dentro dessa execução, eu tenho os programas, eu tenho os procedimentos, e programas não só para atender requisitos legais, mas eu tenho também os programas proativos, eu tenho os programas genuínos, eu tenho os programas relacionais, está tudo isso em execução. Aí eu vou para a checagem, eu tenho análise crítica que a própria diretriz me pede, como que isso está funcionando, como que está performando, está tendo resultado, não está tendo resultado. Eu sento, olho, análise crítica, qualifico aquele resultado, seja aquele resultado reativo, que as organizações têm, mas eu coloco na mesa a análise crítica dos meus resultados qualitativos, abstratos da cultura, o que eu estou tendo de proatividade e de resultados qualitativos de performance. E eu replanejo, eu volto lá, né, para a estratégia. Né? Então, quando eu falo em cultura genuína, verdadeiramente genuína hoje, para a indústria, principalmente o público que eu atendo, que é a indústria de alto grau de risco, eu não sei o quão longe essa palavra está desse público por conta de como o trabalho é realizado.
no cenário real, da realidade que aquele operador vive, as condições que ele tem de equipamento, as condições ergonômicas que ele tem, a qualidade em que o trabalho acontece. Mas, se eu cuidar de eu ter um bom sistema de gestão e intencionar que esse sistema de gestão performe, o próprio sistema de gestão, ele vai criar integração com as demais áreas, ele vai criar escuta com esse colaborador. A escuta e participação é um item do requisito. Então, eu estou atendendo bem esse requisito, então não é algo que eu fujo, não é algo que eu estou falando assim, Alice, no País das Maravilhas, não é algo que eu saí da caixa. Eu não abstraí a ponto de falar que eu sou uma humanista, ativista, e estou falando de amor e eu quero mudar a cultura da empresa. Não, estamos aqui falando da ISO 45001, de um sistema de reconhecimento global, de um padrão, de diretrizes, quando bem implementado, traz resultados. As diretrizes asseguram o bem-estar do colaborador. Eu tenho lá dentro da ISO 45001, em execução, a NR começa, as NRs. A primeira é 1. Eu vou ter que fazer bem-estar. Eu vou ter que ter o PGR, eu vou ter que ter o PCMSO. Então, se eu estou cumprindo as regras mínimas desse jogo, com seriedade, com intenção de cuidar daqueles requisitos, automaticamente eu já vou mostrar para o colaborador que a organização está cuidando. Não, talvez, da forma genuína como a gente queira. Mas, olha, ela cumpre com a lei. E hoje em dia, no Brasil, só para cumprir com a lei, a organização tem que fazer um movimento interno grande, porque não é todas que cumprem. Então, que conseguem dar conta de cumprir também, né? Tem tudo isso. Exatamente. E fazer a área de saúde e segurança, fazer com toda a organização entenda a importância da sistemática. E aí eu integro os processos. E aí o próprio sistema mostra para a organização, mostra para os gestores que a gente está fazendo tudo isso, que a gente quer sentar antes de replanejar, fazer análise crítica dos nossos processos, dos nossos indicadores. Por quê? Para a gente cuidar melhor. Cuidar melhor do quê? Só das máquinas? Não, das máquinas, dos equipamentos, das instalações, do produto. Está associado com qualidade também. Cuidar das pessoas, cuidar do ambiente, cuidar da iluminação, cuidar da temperatura. Eu dou essa mensagem quando eu faço o que precisa ser feito. E eu acredito que o comentário que você fez logo no começo da nossa conversa, Lê, sobre um assessment inicial que você faz ali no sistema de gestão, ele é fundamental, porque, mais uma vez, a vida como ela é, muitas empresas querem a certificação, depois, enfim, esse sistema fica doente, aí na hora que ter uma recertificação, uma manutenção, aí dá louca em todo mundo tem que correr, porque vai ter auditoria, né? Então, entendo que essa ferramenta que você implementou, ela é fundamental, inclusive para saber se vou ou não vou, né? O go ou não go. E como que você associa isso com outros elementos organizacionais? Por exemplo, como você entende o momento da companhia? Esse mapeamento de, bom, será que é o momento da gente falar de uma transformação cultural? Ou antes eu preciso trabalhar em melhorar o sistema de gestão? Como que você faz essa leitura? Cenário, até para entender com que energia e a direção da energia que você vai colocar ali. O pontapé é esse protocolo. Ele está parametrizado em cima de todos os itens da ISO 45001. Um a um, item a item. Ele é um pente fino. Então, eu vou qualificando todas essas informações, item a item da ISO 45001, e aquelas partes das diretrizes da ISO 45001 que não é normativa e que está mais associado com estratégia e ações qualitativas, é onde eu entendo a maturidade com que a organização está fazendo esse papel também. Não só a maturidade e a seriedade do requisito. Quando eu olho só para o item 6, para os requisitos, se não está fazendo, então, assim, eu não preciso nem de um diagnóstico de cultura de segurança. Não precisa de entrevista individual, não precisa de grupo focal, não precisa de aplicar link quantitativo para entender como as pessoas percebem a cultura de segurança, não. Se o item 6 já está disfuncional, é porque o jogo não está acontecendo no cenário real.
É porque o procedimento já está disfuncional, eu não tenho um indicador que acompanhe isso, eu não tenho uma pessoa que cuide disso na prática, né? Os demais itens da norma, eles são voltados à estratégia, à liderança, a pessoas e Você a vai pegar tudo ali, performance. né? Eu pego tudo ali. Então, quando eu olho para a estratégia, se eu não tenho uma estratégia definida, isso não está na governança, não está na cultura. Se eu não tenho a política, não está claro. A narrativa não está desenhada. Se a liderança não tem um plano de desenvolvimento para a liderança, seja para performar em cultura de segurança ou uma matriz clara para desenvolver gestores e líderes em todos os níveis, uma organização que se preocupa com o desenvolvimento de liderança, essa organização não está tão preocupada assim com o resultado. De forma qualitativa, né, com a lucratividade. Está mais preocupada em produzir do que fazer isso de uma forma que seja bom para todos. Então, o próprio resultado dessa leitura faz com que eu entenda que empresa é essa. Porque quando eu pego o item de liderança, o item de estratégia, eu vou ter que bater na porta do RH. Eu vou ter que bater na porta da comunicação. Comunicação progressiva, comunicação. Como que eu comunico? Eu vou ter que ir lá, como que eu estou comunicando? Qual que é a minha matriz de treinamento? Qual que é a matriz de competência? A parte de requisitos legais? Eu vou ter que ir lá no jurídico. Então, quando eu começo, a aplicação desse protocolo é baseado na própria documentação que a empresa encaminha, a gente vai avaliando a documentação, mas vai conversando com o dono dessa área. Então, a gente consegue entender o que é só procedimento ali e o que realmente está sendo vivenciado. Então, tem um raio-x ali da cultura. E após esse raio-x, entender para onde a cultura vai, não sou eu quem vai dizer. Então, eu trago esse pontapé inicial. Estamos assim. O próximo passo, qual será? Eu tenho uma linha mestre, como todo consultor tem, baseada em experiência e informação acadêmica. Ó, se a gente for por aqui, a gente vai ganhar velocidade, vai ter uns resultados mais palpáveis, mas não é sobre a cultura que eu quero. É sobre a cultura deles. É o que vocês querem? O que vocês vão dar conta? Então, eu entro com um trabalho de autodiagnóstico, onde eu coloco as pessoas para olharem para esse material, conversarem sobre esse material, buscarem mais informações dentro desse organismo, que são eles, porque só a leitura de documento e essas conversas individuais, ela não é a cultura real. Ela é um reflexo só, né? Então, quando os grupos começam a conversar sobre isso que a gente levantou, sobre isso que emergiu, eles sabem qual é o próximo passo. Não sou eu que sei. Emerge ali, né? Eles sabem. Então, o meu trabalho não é fazer plano de ação. O meu trabalho é facilitar com que eles entendam o que cabe no bolso, né? O que cabe no colo no momento, o que cabe dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, 2 anos, o que a gente dá conta. Eu só facilito o desenho do plano estratégico da transformação cultural. E vou guiando através das metodologias ativas de aprendizagem, espaço de fala e escuta, grupos de trabalho, com que essas pessoas trabalhem no plano de ação que eles mesmos desenharam e se comprometeram a executar dentro daquele cronograma. E aí os resultados vêm, porque a proposta não é minha. Né? Foi co-construído, né? Aí todo mundo se vê naquilo. O engajamento é diferente. Estamos chegando no final. Não acredito. Passa muito rápido. Eu queria que você deixasse, a gente pensou aqui, né, em uma pergunta, mas eu quero complementar ela. A primeira é o seu recado para os líderes que estão aí conduzindo, né, liderando processos de segurança. Qual é o primeiro passo prático para conduzir processos de transformação duradouros, consistentes? Então, para a galerinha aí de EHS, de XI. E o segundo, deve ter um monte de clientes te assistindo, os seus fãs, os seus clientes futuros, enfim. O que é que essas organizações e esses C-levels que estão nos assistindo também podem fazer de primeiro passo prático para continuar esse processo, co-construir, né? Então, para os dois públicos, Lê. Para o primeiro, que é o gestor do projeto, ou a liderança, seja a liderança de saúde e segurança, ou qualquer liderança, porque as lideranças cuidam das pessoas, né? Primeiro, curarem de si mesmas, né? Porque se esse líder, ele não está bem com ele mesmo, ele não está curado, ele não está integrado com a sua luz, com a sua sombra, o ego dele não está bem encaixado, dificilmente ele vai conseguir educar o outro genuinamente.
Dificilmente ele vai ter paciência com o outro e principalmente com o processo de aprendizagem desse outro, porque o outro é um outro e cada um vai aprender no seu tempo, vai se desenvolver no seu tempo, vai maturar no seu tempo. Então, um líder que não entende sobre desenvolvimento humano, sobre a aprendizagem, sobre como desenvolver outras pessoas, dificilmente ele vai conseguir tocar um projeto de transformação cultural. Dificilmente. Ele vai se machucar no meio do caminho, né? Então, para o líder, né, se desenvolva, né, conheça a si mesmo, para que você possa desenvolver outras pessoas e busque ferramentas de aprendizagem, né, para facilitar a aprendizagem e não para que o desenvolvimento seja como você quer, mas seja o que é possível no momento com o recurso interno que você tem dentro de você e com o recurso interno que aquele outro tem dentro dele, né? E aí você vai guiando, é uma dança, você vai facilitando, você vai celebrando internamente, porque aquela pessoa, ela está confiando na linha mestre da sua liderança para esse processo de desenvolvimento, de maturidade em transformação cultural. Porque o próximo passo da transformação ninguém sabe. Então, se ele está guiando muito bem, as pessoas estão confiando nele e confiando por conta dessa metodologia e dessa habilidade, dessa competência que ele desenvolveu nele para desenvolver pessoas, as pessoas confiam no processo da transformação, independente do próximo passo. Para o C-Level é a presença, né? Seja o exemplo, esteja presente. Eu estou atendendo uma empresa que inclusive, Gi já esteve nesse cliente e é um CEO. Nossa, olha, dificilmente a gente Fantástico. se vê por aí um CEO como ele. Fantástico. Incrível. Mauro Correia. É um presente realmente poder atuar com o Mauro. Mauro Correia, ele foi o ex-CEO da Carry, da Caoa. Agora ele está ali na HPE, Mitsubishi Suzuki. Ele é inspirador. Ele entra em sala de aula com todos os Sério? liderados. Que massa. Cheguei a ter a oportunidade de conduzir um Exato. trabalho lá. É Isso que eu ia maravilhoso. falar. Para você ter ideia, ele anda na fábrica. Ele quer ouvir as pessoas. E ele tem um rito, né? Que é o Café com o CEO, onde ele vai criando grupos, né? Todo mês que ele vai na planta, ele quer um público diferente para conversar sobre como que se diz? As sugestões dos colaboradores frente à oportunidade de desenvolvimento. Se você estivesse no meu lugar, se você fosse o CEO, o que você faria nessa situação? Então, ele vai facilitando conversas, vai construindo esse espaço para que as pessoas de diversos níveis hierárquicos ali com ele tenham a oportunidade de ser o CEO por um dia e falar livremente, livre do medo, confortável, para que ele possa acessar a necessidade do cenário real. Então, para o CEO, né, que ele seja o exemplo para o C-Level, né? Para que eles sejam os exemplos e que para ser esse exemplo, eles precisam entender a necessidade real. E ele só vai entender isso estando com as pessoas. O Mauro Correia, a gente estava fazendo a devolutiva das ondas do projeto de transformação cultural com ele. Foi no começo desse mês. E aí a gente chegou na segunda onda do projeto de transformação cultural, com 3 grupos de trabalho, né? Toda uma estrutura de governança, comitê estratégico, comitê tático, os grupos de trabalho e a consultoria atendendo toda a governança. Mostramos para ele o organograma da governança, a fotinha de todo mundo. Ele falou, que legal, né? Eu falei, Mauro, inclusive, esse grupo de trabalho aqui, ó, de políticas, a gente já está finalizando, porque eles construíram a política de saúde e segurança, a gente vai comunicar e a gente vai abrir um outro grupo de trabalho agora que vai ajudar a gente a olhar para o sistema de gestão. Ele falou, incrível. E os colaboradores? A operação? Oi? Ficou um silêncio, né? Então, assim, era uma mesa redonda, uma mesa comprida, oval, cheia de tomadores de decisões,
E eu falei, interessante, porque assim, por experiência, no dimensionamento dos projetos, os colaboradores, eles começam a entrar na terceira onda do projeto, né? Ele falou assim, como a gente está falando da política de saúde e segurança dos colaboradores aqui da empresa, não é importante que eles ajudem a construir? Eu falei, Mauro, com certeza. Desse daqui, ó, dos comportamentos desejados, das atitudes seguras, é importante entender, né? Se funciona e se não funciona. Então tem que consultar eles. Vamos chamar eles para participar desses grupos de trabalho? Olha, o Mauro é uma pessoa outro incrível para tentar nível. entrevistar, viu? Porque ele é inspiração Nossa, pura. Ele é. Que massa. Coloquem ele aí Isso aí. na lista de convidados. Então, assim, é algo que a gente não ouve de qualquer CEO que quer ficar só vendo, né, o número, o resultado, a estratégia do fluxo do projeto, mas ele realmente está preocupado com as pessoas, ele quer ver as pessoas envolvidas do início ao fim e de todos os níveis, porque ele sabe que a cultura não é sobre o CNPJ. Você vai ter que mandar essa gravação para ele por mais Mauros. A cultura é Vou dar o sobre os link pra ele CPFs assistir. e eles precisam ser considerados. Bom, e a gente termina com essa cultura sobre os CPFs. Lê, muito obrigada pela tua participação, foi um prazer. Galera, até a próxima, aproveitem esse episódio, foi demais. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.